Então, hoje eu venho para falar de um assunto que eu não poderia, né, que nós aqui do Instituto não poderíamos não tocar, que é nessa questão da violência contra as mulheres, o que a gente vai chamar do o ciclo da tragédia à violência e da violência à tragédia, né? Eh, eu acho que a gente, quando vai olhar para o que está acontecendo, o que tem nos deixado uma tristeza coletiva, uma impotência coletiva, um não saber como que isso se dá. Algumas comunidades com isso bastante agravado, né? Conversando em Araraquara, com uma juíza daqui de Araraquara, a quantidade de Maria da Penha que eles estão trabalhando aqui é um índice altíssimo, né? Eu acho que a gente precisa de espaços cada vez maior, né, para discutir esse tema, para buscar caminhos, pensar política pública, pensar os cuidados que precisamos ter para além da prisão, do cerceamento, mas assim, de onde nasce isso? O que está acontecendo? Que fenômeno é esse? Né? Parece todo mundo perdendo, né? É um perde-perde, né? É essa violência perdendo, essas pessoas, essas mulheres perdendo a vida, essas famílias carregando essa marca de tragédia, né? Crianças assistindo isso que está acontecendo, né? E, e eu acho que a gente podia parar um pouquinho para olhar alguns aspectos, quer dizer, de onde vem esse homem, né? De que história vem, de que cultura vem esse homem que chega nesse ponto com tanto primitivismo, tão assustado com as próprias emoções, tão sem saber como elaborar, onde guardar. Onde eu guardo a minha tristeza diante da separação? Onde eu guardo a minha sensação de estar diminuído diante de uma mulher que não me quer mais? Quer dizer, o que desencontro é esse? E que dor é essa incontrolável? Que eu preciso destruir o outro, senão eu não me acalmo, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso e ver uma questão social, cultural, política, econômica. Então, eu gostaria de estar conversando com muitas pessoas, porque acho que uma pessoa não pode sozinha falar de um tema assim, mas só para juntar um pouco a nossa voz, a minha voz, a tantas vozes que têm surgido, para a gente poder olhar assim, por que esse homem está se sentindo tão humilhado? Por que está tão diminuído? Por que só algo tão violento e mortal, que às vezes eles também se matam, eles também terminam nessa morte, né? Por que não vê caminhos, né? Então, discutindo aqui no Instituto com alguns parceiros, algumas pessoas, alguns assuntos que eu fui conversando foram surgindo. Surgiu o assunto, por exemplo, do quanto o homem ele é criado para ser forte, para ser rígido, para ser ereto, para ser potente, eh, tem que ser forte, isso ainda está em vigor. A gente fala, não, isso é coisa do século passado. Não, né? As pessoas continuam com muita exigência em cima de um masculino ser muito mais forte, ser muito potente, ser potente até para favorecer as mulheres, enfim. E a sensibilidade pouco trabalhada, né? Diferente da sensibilidade que se trabalha com as mulheres que têm essa relação com o corpo, com as sensações, esse vínculo com a natureza, esse ciclo que a mulher funciona com a lua. Cada 28 dias, assim, ela vai mudando, né, uma sequência de emoções e de acontecimentos internos, e os homens parecem muito com menos contato
e intimidade com as emoções e as sensações, né, de perda, de sentimentos e pouco familiarizados com o sofrer. Até por isso que a gente vê, talvez esteja ligado, acho que seria interessante essas discussões, que a gente vê por que tanto suicídio mais com o mundo masculino. Por que mais homens se matam mais do que mulheres se matam, né? Meninos se matam mais do que meninas, homens se matam mais do que mulheres, e idosos se matam mais, homens também, eles se matam mais do que as mulheres. Enfim, né? Tem algo a ser olhado, a ser tratado, a ser cuidado, né? Eu acho que precisa ser interditado, precisa ser, mas não dá para ser eliminado. São pessoas que precisam também de alguma assistência. Será que é possível que haja assistência para essas pessoas? Aí vai, vamos ter uma assistência. Se for para uma igreja, para ter uma assistência, e a igreja trouxer o homem como a parte mais forte, que se submete às mulheres, talvez a própria igreja, na tentativa de ajudar, pode piorar isso. Numa moralidade onde a mulher tem que ser submissa, isso também pode ser piorado dentro desses núcleos que dizem que vão ajudar. Então, assim, qual é a ajuda, né? E por onde vai surgir a ajuda? Se política pública não tem, a igreja está cumprindo grande parte dessa angústia da humanidade, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser um ciclo que também gere angústias e exigências e tragédias, porque o homem pode coisas, a mulher não pode coisas, e aí como é que isso acontece? O homem pode refazer sua vida, a mulher não pode refazer a dela. Se a mulher for refazer a própria vida, isso é uma ofensa para esse homem. E acho que envolve economia, envolve homens humilhados, homens desempregados, homens submetidos, homens que soltam a fúria, descarregam suas fúrias dentro de casa porque se submete em algum ambiente. Então, hipóteses, estou só levantando hipóteses, só estou levantando perguntas, só estou abrindo, né, essa discussão para a gente poder pensar e olhando, né, que algo precisa acontecer, grupos precisam se organizar, centros precisam acolher. Esses homens, quando tem uma denúncia e que algo está acontecendo, esses homens já têm que ser direcionados obrigatoriamente para um cuidado. Precisam desse amparo e desse cuidado e não do isolamento. Então tá. Então ele está mostrando que está violento, então isola. Aí isola, ele vai ficar mais violento, né? Ou acolhe também. Enfim, talvez tenha que acolher, porque parece que nessa forma truculenta não vai ter solução, né? Enfim, quero deixar aqui a minha profunda tristeza de ir ouvindo toda hora, né? E daqui a pouco mais uma mulher, ou nesse instante alguém pode estar passando por isso. É angustiante, é de fechar a garganta, né? Então, que venham ideias, que venham políticas públicas, que venham um acolhimento para esse homem se desequilibrando nesse tanto, né? Que não venha só julgamento moral, mas que venha uma leitura sistêmica, uma leitura social, uma leitura econômica, né? A serviço do que precisa acontecer para que essa tragédia, né, acabe.